Bom, pessoal, enfim, eu acredito que deu para a gente entender quem que é a Ideia Carrier, tá? Como que funciona nossas fábricas, né? Nós temos duas fábricas, uma no Rio Grande do Sul, tá? E uma outra em Manaus, onde que a gente acaba tendo toda essa linha comercial, tá? Residencial aí, ok? Quando a gente fala sobre, nós temos a linha inverter, né? O raio inverter. Vou tirar aqui para chegar e vamos ver se a gente melhora aqui. É, nós temos a linha do lá de comércio com cassete, o teto, né? O teto inverter, teto também, temos e o ar-condicionado de janela, que hoje é o objeto aí da nossa palestra, do nossas marcas aqui, Mideia, Tenstar, elas fazem parte do nosso grupo Mideia Car, tá? Confia. Então, para quem não sabe, para quem não tinha ciência, enfim, eu já fiz palestras aí Silvermax e que fabricante. E aí, a marca é nossa. Focando nossa linha de trabalho, 10 mil BTUs, né, para essa linha 7.500 e 10 mil BTUs, que é o Duo, 12 mil BTUs, que é o mecânico, que é o oscilante, é o Minimax, e de 18 a 27 mil BTUs, que é o oscilante. Quando a gente fala sobre a ação da tensão, né? Porque a máquina é fornecida com 120 e 220. Então, nós temos, dependendo da tua região, do teu projeto, você tem que estar sempre atento a esses detalhes, né? Então, as capacidades do 7.500 e 10 mil BTUs, 500 e 10 mil BTUs mecânicos, e temos a possibilidade quente-frio, 220 ou 127 volts. Eles têm 1 ano de garantia e todas as nossas serpentinas são feitas em cobre. Tá? Os Minimax, né, que é o de 12 mil BTUs, ele vai de 127 volts e 220, a capacidade de 12 mil BTUs. Ele tem quente e frio, garantia a mesma coisa de 1 ano. Tá? E a serpentina em cobre. A máquina de 18, 20 e 21 mil BTUs. A diferença entre a máquina de 12 mil BTUs e 18 mil BTUs é o tamanho, tá? Então, a máquina de 18 mil BTUs, você viu, vou aqui, ó, para 12 mil BTUs, ela tem um tamanho reduzido, em comparação com a máquina de 18 mil BTUs. Então, 18, 20 e 21, elas têm o mesmo tamanho. E todas elas, a partir de 18 mil BTUs, a tensão disponível ela é somente 220 volts. Uma funcionalidade ela me der cobre. A questão do gás 410, tá? Que não agride a camada de ozônio, não é inflamável. A possibilidade que a gente tem nessas máquinas aí, modelos mecânicos, onde você tem uma grande facilidade ali no reprocesso dos equipamentos, se houver necessidade, né? Sistemas de renovação de ar,
onde tem controlar um percentual do ar externo que vai entrar no ambiente. E assim, a disponibilidade, nós temos dois níveis de velocidade, no caso alto e baixo, e a facilidade de limpeza, né? Um ar-condicionado de janela facilita muito aí para vocês montar ele. Dando uma caminhada, nunca gosto de deixar para trás, deixar uma serpente na condensadora. O que vai acontecer? Geralmente, o evaporador ele vai ficar num ambiente fechado, né? Então, a gente pode chamar ele de unidade interna, que vai ficar voltado para o ambiente a ser tratado. Tá? Então, quando a gente consegue enxergar ali o item 1 desse na tubulação ali do item 1, o fluido refrigerante ele acaba dando vapor, consequentemente ele está numa baixa pressão e na cura. Tá? Ele que é depois do dispositivo de expansão, ele está na fase líquida. E como é que ele chega em alta temperatura? A partir do momento que ele passa pelos dispositivos de expansão, as moléculas elas vão se dispersando, né? E aí você acaba tendo uma fase líquida e baixa temperatura. Quando ela chega e passa no evaporador, acaba tendo uma troca eficiente e, com isso, o fluido refrigerante, ao sair do evaporador, ele já entra ali no processo dele, no estado dele de vapor para compressor, como nós sabemos, ele não comprime o fluido refrigerante, tem que entrar na forma de vapor. Por isso que vou entrar num outro tópico, né? Por isso de ar-condicionado de janela, onde o evaporador dele está congelado, foi efetiva. Se essa troca ela não foi efetiva, consequentemente o fluido refrigerante que ele estava passando ali da forma 4, né, que está ali na tubulação, que é líquido mais vapor, e aí ele acaba congelando a serpentina e enfim, aonde que eles abrindo, enfim, eu falo que é o coração do sistema, né, que são os primordiais, que é o compressor, condensador, dispositivo de expansão e o evaporador. Então, sem eles, não tem sistema de refrigeração. Tá? Então, para que eu tenha um sistema funcional, efetivo, eu preciso de um evaporador. Tá? Acabei deixando bem claro ali para vocês, né? Que se vocês quiserem até volto no slide, mas a linha de sucção é a linha que liga a sucção do compressor. A linha de descarga é aquela que condensa condensador com a entrada do
dispositivo de expansão. Tá? Esse sistema de refrigeração é compressão, condensação, expansão e evaporação. Então, esses 4 processos ali, eles estão presentes, né? Um em cada local. Na unidade, a evaporação, né? No dispositivo de expansão, que ele pode ser, no caso nosso ali, é capilar, né? Então, onde que ocorre a expansão, o condensador, a ser feito pela compressão. Okay? Nada mais é do que o coração do sistema, né? O compressor que acaba succionando ali do item 1, né? Que ele acaba succionando esse líquido, né? Indo e efetuando essa descarga vapor superaquecido, como a gente falou ali, todo esse fluxo, né? todo esse percurso saindo ali, passando pelo compressor, indo para o condensador, do condensador para o dispositivo de expansão, do dispositivo de expansão para a serpentina do evaporador e novamente para o refrigerador paleta, né? Escrow no nosso objeto de trabalho, né, que é o ar-condicionado de janela, o window rack. Nós trabalhamos com compressor rotativo. Tá? Só estou expondo assim que é legal a gente saber quais são os tipos de compressor existentes. Tá? Quem me conhece aí, né, eu falo que já vi muito, eu gosto de futebol, tá? E já vi muita gente boa jogando bola, né? Messi, Cristiano Ronaldo, enfim, bons profissionais aí e profissionais, né? A chuteira nada mais é para eles do que uma ferramenta de trabalho. E a mesma coisa acontece com o profissional de refrigeração, né? Enfim, às vezes ele, com o objeto dele de trabalho, às vezes o talento dele não vai sobressair. Né? Imagina o Messi jogando descalço. Né? Então, consequentemente, um pisão, uma pisada ali no pé dele já ia dificultar o desenvolvimento dele. A mesma coisa, as áreas ali, para que a gente consiga chegar e cumprir todos os parâmetros necessários para o bom funcionamento do produto. Tá? No caso de um reprocesso, de uma troca de compressores, quando a gente acaba chegando e falando de um ar-condicionado de janela, tá? O que é necessário? Efetuar uma solda. E essa solda ela tem que ser com nitrogênio passante. Né? Muita gente já me falou, Rodrigo, se eu coloco nitrogênio, acabo gastando muito material. Porque às vezes você está fazendo da forma errada. Você chegar e fechar o finalzinho da tubulação com uma ponta de uma caneta, só para ter a presença do nitrogênio chegando e fazendo com que você economize nitrogênio e efetuando uma solda de acordo com o fabricante. Então, essas condições aí acabam facilitando aí a tua vida. Tá? O ajuste de pressão, pessoal, do nitrogênio, geralmente você consegue chegar e efetuar uma solda bem bacana, sem problema algum ali, tá ok? A diferença entre a solda com
nitrogênio e a soldação, quando você solda e não tem nitrogênio circulante, ela começa a dar uma carapa, né? E aquela fuligem dentro da tubulação ficando ali uma tubulação onde foi soldado nitrogênio passante. Desculpa. Quando trabalhávamos com 410, a pressão do 410, não, perdão, com R22, estou falando em ordem de grandeza, tá, gente? É claro que, né, você precisa saber da temperatura externa, da temperatura interna. A pressão era em torno de 60 psi. Quando você trabalha com 410, você tem que ter cuidado com os mesmos parâmetros, temperatura interna, externa, enfim. Mas sendo que a pressão do gás, ela pratica isso. Ele acaba tendo um poder maior de arrancar essa funcionar um dano ou ao dispositivo de expansão, né? Então, por isso que o nitrogênio circulante no reprocesso, no caso de um ar-condicionado de janela, ele é muito importante. Já vi diagnóstico sou justamente onde a fuligem, né, a carapa acabou, estava efetuando a substituição, acabou informando que o compressor estava sem compressão. E não. O problema é justamente o processo ali direcionando o profissional para um diagnóstico errado. Quando a gente fala sobre ACJ, uma grande questão são os limites de operação. Ele funciona com uma dinâmica de uma variação de 10% da tensão. Então, o que eu necessito ter no meu cliente? Disponível, ela não tenha uma variação maior do que 10%. Tá? Então, se a tensão ela for 220 volts, 198 volts a 242. Tá? Então, é sempre você chegando e fazendo essa correlação. O equipamento não parte, por quê? Qual que é a tensão? Estou sem multímetro, estou só com chave de teste. Poxa, Leão, então vai ser difícil te ajudar, né? Então, como eu falei inicialmente, você tem que ter a ferramenta necessária, tem que ter a tua ferramenta lá para você identificar qual que é a tensão que está chegando e poder falar com tranquilidade para o cliente. Olha, do indicado pelo fabricante, a gente consegue trabalhar com uma variação de 10% da tensão e a tensão disponível está abaixo desse valor. Peguei um caso aqui no Rio de Janeiro, onde eu estava ajudando um parceiro, né, uma empresa qualificada, e que a tensão no cliente ela era 205 volts. O equipamento funcionava. Em determinado momento, no noite, enfim, esse equipamento desarmava. E nunca era no período comercial, no horário comercial. De 8 às 5, conseguiu identificar que era essa oscilação de tensão. Quando chegava um determinado momento, na
região que é 25 volts, e aí o compressor desarmava, porque ela estava fora desse limite do compressor, né? Que é uma variação de 10% da tensão. Quando a gente... Desculpa. Quando a gente fala sobre os limitantes que tem que se atentar, é a temperatura do ar externo. Tá? Então, no modo refrigeração, o nosso equipamento graus de temperatura externa. Tá? No modo de aquecimento, até 4 graus de temperatura externa. Tá? Então, procedimentos para temperaturas superiores a 43 graus, se acaba tendo que nos consultar. Ok? Agora, mais uma vez, aquela troca de experiências. Né? Já peguei alguns casos que a máquina estava desarmando por temperatura, mas porque ela ultrapassava esse valor, né? Então o compressor acabava saindo, mas a temperatura ambiente, a temperatura externa não estava 43, a temperatura externa estava 37 graus. Se a temperatura externa está 37, por que a máquina está desarmando? Se ela só pode desarmar ela só deveria desarmar com 43. Num desses casos aí, tinha uma unidade externa, split, fazendo uma descarga de ar, direcionaria um curto-circuito de ar, em vez do aparelho pegar a temperatura externa de 37 graus, ele estava acabando pegando uma temperatura de descarga de um outro equipamento. Com isso, ele já pegava a temperatura bem mais quente, bem mais elevada, e em determinado momento daquele trabalho ali, o equipamento desarmava por proteção. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado em função desses tópicos. Então, poxa, equipamento em refrigeração, não está resfriando, não. Vou verificar minha voltagem, vou verificar a temperatura externa, vou identificar se tem algum equipamento fazendo a descarga de ar voltada para a captação do meu equipamento. Nesse caso que eu informei para vocês, era uma sala com descarga nesse que estava pagando, era do vizinho, não era do cliente. Então, olha que transtorno, né? Ele teve que acionar o vizinho para chegar e colocar a posição da máquina de uma maneira que a descarga não atrapalhasse o equipamento dele. Então, isso aí acaba a gente dependendo de um posicionamento. Quando o cliente nos aciona, é isso que ele quer. Ele quer um posicionamento técnico. Ele quer que a gente fale com clareza, com firmeza. Né? Qual que é o problema? O problema é esse aqui. O problema é tensão. O problema é compressor. O problema é uma ausência de manutenção. Se executar a manutenção, a máquina passa a ter uma troca mais efetiva e a gente consegue chegar e aproveitar tudo que o equipamento tem para nos proporcionar. Né? Quando a gente fala básico, no caso aí, porque eu botei um exemplo aqui bem bacaninha, bem simples, mas fosse uma maneira bem direta aí para a gente. Tá? O que eu coloquei aqui? Um diagnóstico de uma unidade condensadora. Né? Isso. Tá? Um compressor fixo. Então, a gente tem lá o VW, a medição entre os três, ok? E separa o maior, né? Então, a gente verifica aqui, ó, valores das resistências. S e C, né, médio. Tá? Então, a gente acabou identificando
quem que era o maior, que é 3,09 entre SR, né? E o menor, 0,64. Repare que 2,45 mais 0,64, ele dá um valor próximo ali a 3,09. 2,45 mais 0,64. Ele deu cravado 3,09. Então, para a gente chegar à soma do valor médio mais o menor valor, e ele tem que dar ali próximo, igual ali ao maior valor entre os combinados. A gente está chegando e identificando se o compressor ele tá eletricamente bom, né? Então a gente acaba chegando e colocando o nosso multímetro ali na escala de resistência ômica. Agora, se ele não der essa condição, eu acabo tendo que verificar a continuidade dele nos combinados e verificar se ele está dando fuga para a carcaça, né? E aí a gente acaba chegando e pegando um dos pontos, ok? Então, às vezes, o compressor, ele, eletricamente, ele pode estar bom, mas mecanicamente ele pode estar travado. Então, é um outro tópico aí que a gente acaba tendo que verificar, ok? Né? Eu estou falando aqui, é do ventilador da unidade. Então, a figura aqui que está errada, perdão, tá? A figura aqui está como se fosse essa figura da esquerda aqui. Tá uma figura do split, mas é o que você acaba encontrando no ACJ, que é o ar-condicionado de janela, onde que você vai ter duas velocidades, a baixa e a alta. Identificar que se a tensão ela aumenta de acordo com que você vai chegando e modulando essa velocidade. Essa variação de tensão ela pode ser de 10%, ok? Quando a gente fala sobre sensores de temperatura, nosso equipamento ele tem 5 sensores, tá? Então, são 2 sensores na unidade evaporadora e, no caso, ali, 3 sensores na serpentina do condensador, ok? Os nossos sensores, eles são... O que isso quer dizer? A resistência ômica, ela é inversamente proporcional à temperatura. Vou passar aqui para vocês um caso só para a gente ter uma ideia sobre isso. Tá? Mas você tem ali 25 graus, eu tenho um sensor de 10K, tá? Então, a 25 graus, esse sensor ele me dá uma resistência de 10K. Né? A 25 graus, ele me fornece 10K. Aí vamos pensar que a temperatura, no dia que você estiver medindo lá no seu cliente, em vez de ela estar 25, ela esteja a 30 graus. Para você falar que esse sensor está bom, qual que é? Então, a 30 graus, aqui a setinha, ó, a 30 graus, ele tem que marcar 8 ohms. Ele tem que me dar uma resistência ômica de 8, ok? O que é possível quando a gente eu necessito, tá? É imprescindível que até 2% seja aceitável. Uma variação de 2% é aceitável. Então, se um sensor ele é de 25 graus a 25 graus,
que é esse aqui amarelinho, ok? Então, se ele estiver marcando de 9,8 a 10,2, eu consigo chegar e falar que ele está ok, perfeito? Porque ele deveria marcar 10K. Mas de 9,8 a 10,1, consigo falar, olha, não, esse sensor está bom. Agora, esse mesmo sensor de 10K, se ele estiver marcando 13 a 20, então, eu chego assim, ó, sensor está descalibrado. Agora, se ele está muito, mas muito diferente mesmo, Professor, o seu áudio tá opa, desligado. Foi. obrigado, muito obrigado. Tá? Por nada. Eu botei uma. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Eu tinha posto uma tabelinha aqui. Opa, vamos lá. Eu tinha posto uma tabela aqui. Tá? Eu vou botar aqui, que aqui eu tinha. Aqui é um desequilíbrio da tensão. Estou voltando aqui pelo compressor. Voltei aqui. Nós estávamos aqui, correto? Até aqui escutaram? Ah, tá ok, então. Obrigado, Gabi. Então, esse sensor de 10K a 25 graus, né? Ele pode ter uma variação de 2%. 2%. 2%. Tá? Mas se ele está um pouco no 13, eu falo que ele está descalibrado. Se ele me der um outro valor, ou próximo a mais que ele está aberto, então que ele está em curto, ok? Aqui, no nosso manual do fabricante, tem sempre lá o modelo do sensor, qual que é o sensor NTC, né? Que você tem que pedir, tá? E informando a resistência atômica dele. Então, esses parâmetros aí você consegue chegar e verificar. Então, esse motor é o mesmo que faz a insuflação e ele faz a descarga de ar. Né? Então, é um motor ventilador só. Então, o que a gente precisa? Okay? E verificar a continuidade com a carcaça desse motor ventilador. Então, quando a gente consigo ver se ele está ok, se ele está aberto, quando a gente fala da CJ, ele tem um capacitor. O que é necessário que a gente tenha? A gente chegue e verifique se ele é de 25, mais ou menos 5, tá? Então, eu preciso chegar dele, com o instrumento,
identificar se ele está dando e os 5 do ventilador. Estava ficando também justamente ok? O ventilador está deu uma atualização aqui e o quanto que ele, qual que é o modelo desse ventilador. Então, as informações do compressor vertendo, nós não temos detalhes sobre a estética, né? Então, é muito importante que você chegue e identifique o seu cliente equipamento, ele, quantos de pés direito tem, se pega só a parte, se tem algum elemento que é a fachada de vidro, para ficar um cálculo de carga chamado Media Play, e aonde que lá você tem a e ele vai acabar te informando a carga a 10 de janela, quarto de janela, que é o indoor rack, é 7.500 BTUs, 10.000 BTUs, 1.000 BTUs, esse ano, equipamento quando a gente fala sobre esse, um dos grandes vilões aí do ar-condicionado de atenção correta com essa vaga, que é um disjuntor apropriado. Olha, eu vi o compressor, ele é o equipamento é do seguinte. Mas às vezes o disjuntor que você tem que colocar um 20 amperes, solicitando lá no equipamento, ele está protegendo o equipamento, para proporcionar um dano no produto. Tá? E quem girar o fio, né? Já que o disjuntor, ele é feito
gente. Tá? E acabou ainda tá funcionando, mas se aqui não tem um disjuntor, opa, tu já tem aqui o fabricante. Nem fabricante, é com a norma métrica NBR 54 do equipamento. This meeting is being recorded. Para cada equipamento, você tem que ter tipo ali de proteção. Ok? Então, pessoal, é o seu retorno. Diagnóstico de falha, equipamento. Quando a gente fala de família, a gente também está numa área que é emocional. The recording has stopped. This meeting is being recorded. Que a gente precisa dessa, que a técnica é no meu trabalho, desenvolvimento da minha função, eu acabo tendo a garantia que eu vou voltar para casa sem danos, risco. Então, se você for chegar e você tem que estar com a luva, tem que estar com óculos, e cada item já ok. Tá? Apresentação dado uma. Aqui eu tenho uma lista esperando muito no dia a dia. Uma food digital ali. Enfim, se for trabalha para analógico, não tem. Tá? Independente se for analógico ou digital. O gás é 410 máquinas aqui de trabalho, que no caso aí é um window hack, né, que é o ar-condicionado. Material que vocês precisam. Eu vou poder dizer como usuário
geralmente algumas pessoas esquecem de nomear material certificado e um material didático, né, que vocês vão preencher nesse link. E para quem está participando pela primeira vez, o link que você se inscrever, você passa a receber todos os nossos recados, todos os nossos convites de treinamento, tá bom? E o recado mais importante é para não deixar para se inscrever de última hora. Um exemplo, o treinamento acaba às 9 horas, limite para vocês se inscreverem, tá bom, pessoal? Depois que o treinamento acaba, o link fecha. Eu tenho que fechar esse link. Então, não deixem para se inscreverem de vocês. E só reforçando, gente, para quem está rabiscando a apresentação, pouco tá bom a apresentação do professor. Eu vou desfazer aqui os rabiscos. Tentem não fazer isso, tá bom, gente? Pode dar prosseguimento, Gabi? Isso que eu ia te falar agora. Pode dar prosseguimento aí na sua apresentação, tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Vamos dar prosseguimento aí. Agradeço a vocês aí pela atenção. E daqui a pouquinho a gente já vai abrir em função de perguntas aí, né? Para a gente chegar e ter esse feedback de campo também. Tá ok? Mas vamos lá. Sobre esse, botei só a figurinha lá informando os dois PSIs, mas aí acabo tendo uma imagem aí do lugar e acabei usando a figura dele ali, mas aonde que ele pega o cilindro de nitrogênio, abre, faz todo o processo ali, colocando um pouquinho de nitrogênio dentro da tubulação para efetuar uma solda, né? Isso aqui é só um exemplo de como você usa o nitrogênio aí no sistema de ar-condicionado, tá, pessoal? Tá legal? Então, resíduo de oxidação ele pode provocar obstruções internas, né? Então, isso aqui, eu botei essa figura, parece redundante, mas naquele momento eu estava falando sobre o processo de brasagem e agora eu estou falando, eu estou acrescentando um problema que ele pode proporcionar, contato com a brasagem, e aqui a gente está sedimentando esse contato, mas já identificando, olha, quando eu não faço brasagem, eu posso chegar e proporcionar esse dano no meu equipamento. Tá? Aqui a gente está num split, mas a conexão ali da Schneider vai ser a mesma com a CJ, ficar ali se a pressão está de acordo ou não. Ok? Como é que a gente faz esse vácuo no sistema? O que eu preciso? Eu preciso do meu manifold, né? Ele é analógico ou digital, não importa. Preciso de uma bomba de vácuo. Desde que o equipamento, quando ele sai de fábrica, ele não vem
com uma válvula de serviço. Tá? Ele não vem com a Schreiber. Tá? Então, quando a equipe e nós é que devemos chegar a algum reprocesso, um exemplo, uma serpentina, fazer o quê? Chegar e efetuar uma nova carga de gás. Mas antes a gente tem que desidratar, né? Tirar o oxigênio de dentro do sistema, mas para a gente chegar e fazer essa conexão, a gente precisa colocar uma válvula de serviço, que é uma Schreiber. Essa Schreiber tem lá um pedacinho de tubo já amassado, que é onde você vai cortar e colocar a futura carga que você vai fazer. Primeiro o processo de vácuo e posteriormente a carga de gás de acordo, tá? Então, como é que a gente faz esse processo de vácuo? Eu ligo a minha bomba e o meu manifold, o meu vacômetro, né? No caso aí, no meu vacômetro, desculpa, eu tenho que ter, se eu acho, o vácuo ideal, ele tem que estar entre 250 a 500 microns. Se a gente estiver dentro dessa ordem de grandeza, entre 250 a 500 microns, significa que o quê? Que o meu sistema está estanque, está seco. Eu não tenho problema nenhum no equipamento. Eu faço o meu sistema de vácuo lá, e na hora que eu chego e vejo lá no meu vácuo 1190, enfim, qualquer valor mais elevado ali, ele se estabilizou, significa que ainda tem umidade no sistema. O meu sistema mais um pouquinho até ele se estabilizar. Agora, pensa naquela situação, né? Você ligou a bomba e que quando você vai se estabilizar, ele não se estabilizou e continua subindo, né? Aqueles números ali no vacômetro. Aí você fala, nossa, são muitos microns na vida. E o que vai acontecer quando você tem esse perfil de identificação, significa que o teu sistema tem algum vazamento. E é necessário você identificar onde está esse vazamento para que haja um reprocesso, né? Uma abrasagem, para que você consiga chegar e botar o sistema para funcionar posteriormente. Tá? O que acontece quando a gente tem incondensáveis dentro do sistema? Lembra que eu falei com vocês esse circuito, né, do ciclo de refrigeração, onde a gente tinha o compressor, o condensador, a serpentina do condensador, o dispositivo de expansão e a serpentina do evaporador? Então, nesse circuito ali, eu não posso ter oxigênio. Tá? Então, toda vez que eu tenho oxigênio, refrigerante e o óleo amável, tá? E aí tu pensa, poxa, compressor, dentro do compressor, eu tenho que ter óleo para fazer a lubrificação dele. Dentro do compressor, eu tenho que ter refrigerante, porque no modo vapor, que é ele que o compressor vai fazer a compressão dele para que o sistema funcione. Posso ter oxigênio. Se eu tiver oxigênio dentro do meu sistema, né, o que vai acontecer? Processo de corrosão. Tá? Ou, no pior dos mundos, ele pode chegar e se tornar uma condição inflamável. Quem já escutou falar em compressores explodindo aí, sabe do que eu estou falando, né? E é essa condição aí de você ter incondensável dentro do sistema. Tá? Então, a presença de umidade no sistema, ela não pode existir em hipótese alguma, ok? Em hipótese alguma pode ter ali
a presença de umidade dentro do sistema. Tá? Umidade dentro do sistema. A umidade ela vai corroer todo o bobinado ali do compressor. E com isso ali, ele vai chegar e vai dar pau, né? Ele vai parar, ok? Então, o Messi, Cristiano Ronaldo, né, de ter as ferramentas adequadas, não é normal. Se eu estivesse trabalhando com DRF ou com split, você tem que usar a bomba de vácuo sempre, tá? Independente do sistema que você esteja trabalhando, tá? Se é de janelinha, se é um split, se é um DRF, se é um splitão, se é um chile, enfim, porque o compressor ele olha o bobinado pela presença de umidade. Então, acredito que aqui está bem claro essa condição aí, tá? Novamente, falando sobre a norma de elétrica 5410. O que a gente pede? Na hora que você for encaixar lá no disjuntor, tá? Que você use terminais, né? Esses terminais elétricos aí vão te ajudar bastante. Uma que você vai estar atendendo a norma, tá? E o segundo tópico, que além de você estar atendendo a norma, você vai facilitar o contato, tá? Em física, a gente estuda o efeito Joule, né? Alguém quem estudou física no segundo grau aí soube do efeito Joule, que é o quê? Que é uma condição que vai aquecendo o condutor elétrico. E nesse aquecimento, o que pode proporcionar? O parafuso ele vai justamente afrouxando um pouquinho. Com isso, o equipamento ele vai perdendo contato, né? Vamos pensar assim, lá no compressor, lá no disjuntor. Vai perdendo contato e daqui a pouco ele acaba não te fornecendo aquela tensão, né, necessária para que o equipamento funcione. Por isso que o correto que a norma de elétrica ela exige é dos fios, ok? Quanto aos sensores, né, aos sensores de temperatura, acredito que ficou bem elucidada essa questão, né, da temperatura ali, que ela tem que dar 10K a 25 graus, e aí a gente tem dois sensores ali, um de ambiente e um de serpentina, que são esses dois ali que estão na mão ali, mostrando ali no termômetro penta, né? E abaixo é como a gente faz essa medição dos sensores de temperatura.